Então, eu fiz um documentário chamado Deus no Delírio, a Comprovação. E essa semana eu conheci mais um psicólogo na internet aqui, né, chamado Adriano Facioli. E ele escreveu um livro chamado Hipnose, Fato ou Fraude. E vasculhando os vídeos dele, eu achei um vídeo que realmente reforça que meu documentário está certo. Reforça que as igrejas usam realmente a hipnose. E isso, claro que eles não sabem que usa a hipnose, né? Então, em seguida, eu vou deixar o videocast dele sobre esse assunto, tá? E então, confirmando, o meu documentário está certo, o documentário que eu montei. Abaixo também vou deixar os links do vídeo do meu documentário. Então, segue em seguida o Adriano Facioli, falando sobre o livro dele. Enorme com contexto religioso, com as orações repetidas, com o nome das entidades divinas repetidas e por aí vai. Adequação do som ao sentido, respostas verbais fisicamente similares ou com algo similar ao caráter da coisa descrita. Durma, durma. Não devemos esquecer que a hipnose surge no contexto religioso. Por volta do século XVIII, nós temos aí Mesmer, que começou toda essa coisa de hipnose observando o ritual realizado pelo padre Johann Gassner. Tá? E aí, lá naquele contexto, Gassner fazia com que as pessoas tivessem ataques assim, convulsivos, entrassem em verdadeira crise lá, e se debatiam e tudo, e depois disso elas manifestavam um certo alívio, ou expressavam que haviam sido curadas. Tá? E as regras? Olha as regras do comportamento religioso. Comportamento dos hipnotizados. Grande agitação psicomotora, movimentação e expressão bizarra, desorganizada, corpos contorcidos e glossolalia, falando línguas, inventando línguas. Os pacientes de Mesmer também apresentavam um pouco agitação psicomotora, esses ataques mais convulsivos mesmo. Tá? Esse histrionismo estava muito presente também nos, vamos dizer assim, rituais de Mesmer, né? Tinha um caráter meio ritualístico. Olá pessoal, aqui é o professor Newton lá do blog Melhore Seu Inglês e hoje eu vou trazer uma dica para você acelerar o seu aprendizado de inglês, ok? Eu tenho vários alunos e tem uma das coisas que eu percebo que ajuda muito o aluno a desenvolver o inglês de maneira rápida é estabelecer uma rotina de estudo. A rotina de estudo é essencial. Você tem que dar uma olhada, se você se dispôs a aprender inglês, estabeleça um plano de estudo, estabeleça prazos, estabeleça metas. Isso ajuda muito, isso dá força de vontade, dá energia, ok? E isso ajuda muito a você ver claramente como está o seu desenvolvimento do inglês. Eu recomendo estabelecer metas curtas, por exemplo, meta de 1 mês, meta de 2 meses, 3 meses, meta de 6 meses, meta de 1 ano, e você ir aumentando ao ponto à medida que você vai cumprindo essas metas. Se você pensar assim, eu vou estudar inglês todos os dias até o final do ano, isso é uma meta muito boa, mas muitas vezes é muito difícil de fazer, porque você não tem muita noção de que é o tempo até o final do ano. Então eu recomendo você estabelecer primeiro uma meta mensal. Por exemplo, você começa a estudar inglês e fala assim, não, até o final desse mês eu vou procurar, eu vou fazer o possível, o máximo para estudar todos os dias úteis, 5 dias úteis da semana, 30 minutos todos os dias de inglês. 30 minutos é muito melhor e dá um efeito muito melhor você estudar 30 minutos todos os dias do que estudar um dia 4 horas e depois só estudar 7 dias depois. Estudando 30 minutos todos os dias, de preferência na mesma hora, você já prepara, o seu cérebro já fica preparado para naquela hora você pegar e estudar. E como estudar inglês? Bem, no inglês, em qualquer idioma, você tem 5 elementos que você deve estudar, porque um ajuda o outro. E você trabalhando cada um desses elementos, o seu inglês cresce de uma maneira global, porque um vai alimentando o outro. Quais são esses 5 elementos? Um é o
speaking, que é a conversação, que é o que todo mundo gosta, todo mundo quer falar. Eu quero é falar inglês, não quero ler, quero saber nada, quero só saber falar. Speaking é muito importante. Infelizmente, para você treinar a sua arte de conversação, você precisa de um parceiro, precisa de alguém, de um professor particular, ou pela internet. Existem vários sites onde você pode encontrar outras pessoas que estão aprendendo inglês para você praticar o seu inglês, mas aí realmente o speaking você precisa de outra pessoa para poder praticar. Porém, o speaking também tem a parte de pronúncia. Pronunciation é algo que você pode fazer sozinho. Você pode escutando áudios em inglês, repetindo, cantando músicas em inglês, ok? Existem muitos sites, tem o VOA News na internet, o BBC English, que tem textos em inglês que você pode escutar, dar pause, parar, escutar cada frase, falar junto, ler o texto junto em inglês. Isso aí é ótimo para você desenvolver a sua pronúncia. Cantar em inglês é sensacional. Depois nós temos o listening, a compreensão, né? A compreensão auditiva, é você escutar e entender. O listening é muito de treinamento. Eu conheço vários alunos, várias pessoas que têm um nível de inglês muito bom, mas têm dificuldade de listening. Então precisa treinar listening. Então o treinamento de listening é escutar, pegar vídeos em inglês, DVDs de filmes, bota a legenda em inglês, tira a legenda em inglês, assiste série de televisão, série Friends, vai no YouTube, tem várias séries, várias cenas no YouTube que você pode assistir no original, em inglês. Vai acostumando, mesmo que no começo você não conseguir entender direito, não tem problema, continua que você vai começar a treinar, o seu cérebro começa a identificar, separar direito as frases, né? Desenhos animados em inglês é muito bom porque a pronúncia tem uma linguagem muitas vezes mais simples, mais simplificada, ajuda para as crianças, né? Então, o listening, escutar música, tentar prestar atenção na letra da música é muito legal. O listening é muito importante. O writing, escrita em inglês, sim, muita gente não gosta, não quero fazer a composition, ditado, mas é muito importante. O writing te ajuda a elaborar bem, a fixar os seus conhecimentos, a ver os seus erros gramaticais, ver as suas limitações de vocabulário, ver as suas limitações de uso de verbos, se você está sabendo usar no tempo certo. Ajuda a pensar em inglês também, porque você elabora textos mais complexos do que daquela linguagem do dia a dia. Então, writing é muito importante. Faça um blog, escreva compositions, né? Escreva, releia, leia em voz alta o que você escreveu. É sensacional o exercício de writing para desenvolvimento e aceleração, para você acelerar o seu aprendizado, né? Então, writing. E o reading. Reading é vital, tão vital quanto as outras partes. No reading você aprende novas palavras, melhora o seu vocabulário, aprende a pensar em inglês, porque você começa a ler, depois de um certo tempo você já começa a ler de uma maneira mais automática. Muito importante. E leitura de textos variados, não só aqueles textos técnicos ou textos da área que você trabalha. Leia outros textos, leia notícias na internet, visite o site do New York Times, visite o site da CNN. Lá no site do BBC English eles têm textos em inglês simplificado, no VOA News também, né? Vou colocar aqui os links aqui embaixo do vídeo ou lá no nosso blog Melhore Seu Inglês para você visitar. Então é muito legal você aprender o reading, é muito importante, acelera demais e te amplia muito a sua visão de mundo, amplia muito as coisas que você vai saber. Os textos, os livros em inglês são os que saem mais rápido, até sair uma tradução em português muitas vezes demora. Então a leitura em inglês é vital. E, segurando esses 5 elementos, né, dando uma estrutura para isso, tá a gramática. Sim, a gramática, que todo mundo tem dificuldade. A gramática ela pode ser muito boa, muito divertida. Se você escreve em inglês, muitas vezes você vai sentir necessidade. Nossa, mas como é que eu faço isso? Como é que eu expresso isso? Você vai lá na gramática, consulta e aprende. Outra, existem várias gramáticas em inglês extremamente prazerosas de serem feitas. Elas são gramáticas todas práticas, com exercícios, com respostas. E aí a minha dica para quem está precisando mesmo, lá, querendo dar aquela acelerada,
compra uma gramática em inglês no seu nível de inglês, pode ser básico, intermediário, avançado. Compre e faz ela inteira. Eu chamo isso de zerar a gramática. Zera a gramática. Faz lá desde o começo, primeiro exercício, segundo exercício. Né? Checa as respostas. Se tiver um professor de inglês que possa ajudar, escreve as perguntas. Vai lá com o professor de inglês, pergunta para ele te explicar alguma coisa. Né? Você pode, se você não gosta de livro, você pode fazer online. Existem vários sites online com gramáticas e com exercícios online que você mesmo pode fazer. Isso ajuda muito, estrutura muito, tira muito da confusão que às vezes a gente tem quando está querendo falar inglês, você quer falar uma coisa, mas você não sabe como usar, como estruturar a frase sai com a sintaxe, que é a ordem das palavras toda doida, né? Então é muito legal isso, ok? Então é isso, 30 minutos todo dia e toda vez que você for estudar, tenta batalhar, tenta estudar em cima de um desses elementos. Tenta um dia você faz um reading, outro dia você faz um write, outro dia você pratica pronúncia. Se o seu listening está ruim, um dia tira 30 minutos para trabalhar o listening, escutar um texto em inglês, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado dessas dicas e visite lá o nosso site, Melhore o Seu Inglês, e aulas particulares de inglês via Skype ou presenciais em Belo Horizonte, é só enviar um e-mail lá para o meu e-mail, prof.newtonrocha@gmail.com. Está aqui embaixo no vídeo, né, e lá no nosso blog, ok? Então, see you later, see you next time!